Bom, caros amigos do arquivo, um ano depois, estou aqui com meu amigo, o jornalista e professor Fernando Morgado. A gente se encontrou, a primeira live que a gente fez juntos foi há quase um ano atrás, sobre o futuro da TV e o coronavírus. Um ano depois, estamos aqui bem, com saúde, graças a Deus, para falar de um outro assunto, mas claro, estando em casa, em quarentena ainda, se cuidando. Hoje a gente vai falar sobre a história da TVS do Rio, que foi a primeira emissora do Silvio Santos. Então, para começar as comemorações dos 40 anos do SBT, a gente vai falar da primeira emissora, a TVS do Rio. Antes de tudo, professor, só te agradecer mais uma vez aí por ter aceito o convite, por estar aqui novamente aqui no arquivo. É sempre uma honra falar com você, mesmo que seja por aqui, pelo WhatsApp, pelo Twitter, não importa. É sempre importante, muito bacana ter contato com você. Mais uma vez, obrigado, Fernando. Olha, eu que te agradeço. A honra é toda minha, Fábio. Esse teu canal que é sensacional, é o ponto de encontro de quem ama televisão. Então, um prazer e uma honra enorme poder compartilhar esses momentos, ainda que à distância, e nesse momento, não é, que é um momento tão difícil, um momento tão delicado, e que se a gente puder aproveitar essas oportunidades para conversar sobre coisas bacanas e poder levar essas informações para as pessoas, isso puder, por exemplo, levar além de informação companhia, a gente já está cumprindo um ótimo papel. É um prazer enorme falar contigo. Não, muito obrigado mesmo, Fernando. É uma honra ter você aqui mais uma vez. O Fernando já falou aqui sobre, né, aquela época que a gente estava no início da pandemia, as expectativas, e também ele contou um pouco sobre a história da TV mexicana. Como ele falou, como a gente está em casa, levando esse conteúdo, também tem um conteúdo, tem dois livros aqui do Fernando que eu vou colocar aqui na tela, que se você não tem, se você não leu, por favor, leia, porque para quem gosta de televisão, ou quem trabalha em TV, ou quem gosta de TV, não importa. Vale a pena ter na biblioteca, que são esses livros aqui. Vamos colocar na tela. Agora foi, vamos lá. Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que é excelente, é um belo livro. Eu já li esse livro e é muito bacana que o Fernando ele coloca, além da história, as frases, né, Fernando, as citações do Silvio Santos, então ele fica assim muito mais bacana, muito mais interativo de você ler. E fora que o Silvio se entregou em mãos, né Morgado? Esse livro, na verdade, o Silvio descobriu por uma nota da Folha de São Paulo. Esse livro foi feito totalmente sob sigilo, daí saiu na Folha, ele leu, ele assina a Folha, daí mandou comprar um exemplar, naturalmente que a editora mandou alguns exemplares para ele, e daí começou toda aquela divulgação, né? Foram 6 meses de divulgação muito forte no SBT, de graça, com comerciais escritos e programados pelo próprio Silvio. E daí eu tive depois a oportunidade de encontrar com ele pessoalmente no programa dele, né? Foi uma grande alegria. E o livro, enfim, até hoje repercute, é citado, não é? Porque além da história contada por mim, eu também abro para o leitor, como você bem disse, as frases, não é? As falas do Silvio que justamente baseiam toda a pesquisa, né? A partir também dos depoimentos do Silvio, claro, outros materiais, mas tem muito da fala dele. E eu abro isso para o leitor e acaba ficando um registro histórico interessante. Não, é muito bacana, vale a pena. Se você ainda não leu, por favor, leia, porque é sensacional. Um outro livro, também fora de série, é o Comunicadores S.A., que conta aí um pouco a história dos grandes apresentadores de televisão. Até, Morgado, a gente estava até comentando aqui antes, né, da questão do Gugu, né, que a gente encontra, tem dois apresentadores que já não estão mais aqui, que é o Luciano do Vale, que tem uma história de empreendedorismo na televisão fantástica, né, e o Gugu, né, Sim. e como eles fazem falta, né, como eles fazem falta na televisão, né. Sim, sem dúvida. O Luciano do Vale é uma figura importantíssima para a comunicação esportiva, para a televisão como um todo, mas além da comunicação esportiva em si, da televisão, o Luciano tem uma importância enorme para o esporte em geral, né? Popularizando e profissionalizando modalidades, e aí notadamente o papel dele no vôlei, que foi imprescindível de dar maior visibilidade, maior dignidade para quem vive, não é, como atleta de vôlei no Brasil, enfim,
e outras tantas modalidades que o brasileiro aprendeu e aprendeu a gostar com o Luciano do Vale. Isso é muito importante. E o Gugu dispensa maiores apresentações, não é? Ele, mais do que um grande apresentador, mais do que um grande animador, ele também era um enorme produtor e um apaixonado por televisão. Ele vivia, de fato, televisão 24 horas. O Gugu, ele era meu leitor também, ele tinha todas as biografias que eu lancei, né, que são 3, o Comunicadores S.A., Silvio Santos, A Trajetória do Mito, e Blota Júnior, Elegância no Ar, ele tinha. O único que ele ganhou de presente foi o Comunicadores S.A., que eu mandei um exemplar autografado, pouco antes dele falecer, e os outros 2 livros ele comprou porque quis, e divulgou também porque quis, gratuitamente, e, enfim, também isso demonstra a generosidade do Gugu. É uma figura realmente muito generosa. E, de novo, apaixonado por televisão e um grande produtor de televisão, criador de quadros, pessoa que corria atrás de novidade. Isso é que era muito bacana, porque às vezes a gente vê grandes comunicadores, mas pensa que esses grandes comunicadores não se envolvem tanto com o fazer, com o dia a dia. Mas os grandes de verdade se envolvem, né, Fábio? Sim, com certeza. Não, o Gugu, até na live que eu fiz com o Chico Barney sobre o fim do Domingão do Faustão, a gente cita muito isso. O Gugu, um grande apresentador, mas além de tudo, foi um dos maiores produtores da história da TV. Né? O que ele produziu ali, ele apresentava o que muitas vezes ele produzia, né? Então, os quadros, enfim, o Gugu era muito genial e ele faz muita falta. Antes, lembrando, né, Comunicadores S.A., até o final dessa live eu vou colocar aqui também o livro do Blota Júnior, que foi um comunicador fenomenal. Ele era um mestre de cerimônias, ele que apresentou os festivais da Record, os programas da Era de Ouro da TV Record, ali nos anos 60, era a voz do Blota Júnior, a postura dele. E também tem um livro sensacional do Morgado que eu já li e também recomendo, Comunicadores S.A. e Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Professor, antes da gente falar sobre a história da TVS do Rio, eu queria fazer uma pergunta para você, porque também é do seu interesse e você entende muito bem. Eu queria que você desse a sua opinião sobre o fim do Domingão do Faustão, né, que foi uma bomba, né, que a gente leu agora em janeiro, né, desse ano. Eu queria que você falasse o impacto do fim desse programa e também o que você espera do futuro do Faustão, se você tem alguma aposta, você espera aguardar. Queria a tua opinião também sobre esse assunto. Olha, sobre o fim do Domingão do Faustão, é aquilo até que eu já escrevi e falo nas minhas aulas de televisão e pesquisa de audiência aqui no Rio, né, na faixa, nas faculdades integradas Zé Alonso, sou professor lá. É natural que o Domingão do Faustão um dia acabasse, né? Tudo acaba nessa vida. Mas talvez a gente não esperasse que fosse neste momento, e por 2 razões. Primeira, porque o programa ele tem um resultado comercial muito bom. A gente tem essa percepção, essa informação, que o resultado do Domingão, comercialmente falando, é bem interessante. E nesse momento que o mercado vive uma situação complicada, até por conta da pandemia, você ter um produto como esse na grade é interessante. Então, tem esse ponto. E o outro lado é o da audiência. Porque o Domingão do Faustão, ele vive uma fase muito boa. Eu diria até que, em termos de competição, seja a fase mais tranquila da história do Domingão do Faustão, né? Porque ele sempre teve competidores muito fortes. Então, o Domingão do Faustão, inclusive, nasce dessa necessidade de competição, né? Tanto que eu quando mostro para os meus alunos a estreia do Domingão do Faustão, os primeiros minutos, que vem a voz do Dirceu Rabelo e fala, né, esta briga é para um peso pesado, quer dizer, é a Globo trazendo para dentro, reconhecendo de que, olha, temos uma briga e tem alguém que nos vence. E quem é essa pessoa? O Silvio Santos. E daí eles lançam um programa realmente para combater. E o Faustão consegue vencer, só que daí depois vem o Gugu, e daí a briga se acirra de novo e ficam anos, inclusive até na semana que o Gugu faleceu, achei muito bonito, né, da parte do Faustão, de homenagear o Gugu e reconhecer, olha, durante um tempo eu perdi para ele ganhou.
mas isso não nos fazia, né, ser inimigos e tal. Foi muito bonito. Então ele sempre teve essa competição feroz de lutar e tal. E agora existem concorrentes importantes, mas até por conta de ter mais concorrentes, né? Porque antigamente a briga era Globo SBT. Agora é Globo SBT, Record, Band, se tem algum produto de futebol interessante também, vai um pouquinho. A própria, né, enfim, a própria competição com outras plataformas e tal. Isso acabou dispersando, pulverizando um pouco a concorrência, e o Domingão, enfim, assumiu uma posição ainda mais distanciada com relação aos outros. Então ele não estava mal. E a própria crítica, inclusive, falava já muito bem do Domingão. A Dança dos Famosos foi um sopro de novidade, né, que trouxe uma renovação também, uma nova cara para o programa. Enfim, o momento era muito bom. Talvez até isso tenha motivado, né, a Globo a terminar o programa por agora, não esperar desgastar. Eu me lembro quando a gente analisa, né, o próprio fim do show da Xuxa, que tinha também a competição com a Mara Maravilha, mas na imprensa se falava, não, vamos terminar o programa bem, né? E aí a gente, enfim, dá um outro caminho para a Xuxa e tal. Mas, então, surpreende por isso. O momento do programa é muito bom. A fase do programa tá muito bem e, enfim. Mas eu entendo a necessidade da Globo e entendo também a decisão do Faustão, né? Porque ele já está no momento da carreira e que não tem que provar nada para ninguém, né? E está muito bem, em todos os sentidos. Ele pode escolher o que quer fazer, né? Ele tem essa condição. Então, eu, em primeiro lugar, desejo muita saúde ao Faustão, muita prosperidade, tudo de bom para ele. E tenho certeza que ele não encerra a carreira em TV. Eu vi muita gente comentando a saída do Domingão do Faustão, do ar, como se fosse o fim da carreira do Faustão, e não é. Eu tenho certeza que ele vai continuar. Ele pode fazer uma coisa diferente, ele pode fazer uma coisa até menor, pode fazer uma coisa mais simples, talvez até, sei lá, tirar da gaveta aquele sonho, né, que se falava tanto de fazer um talk show, não sei. Ou fazer programas por temporada, em outro canal. Até se especula, né, um canal específico ou outro, de vez em quando aparece. Mas, de toda maneira, ele não sai da televisão. E é bom que isso aconteça. A televisão precisa desses grandes comunicadores. Esses grandes comunicadores, como o Gugu, como o Faustão, como a própria Xuxa, enfim, eles são o elo mais forte de ligação do público com o meio. Mais do que qualquer formato. As pessoas, eu digo, né, comunicação é de gente para gente. A relação é de pessoa para pessoa. Então, ter alguém forte com quem se identificar e se comunicar é muito importante. E o Faustão é um dos que cumpre esse papel, junto com outros, né, um grupo seleto, mas ele cumpre. Então eu espero que ele continue no ar. E eu acredito que vai, viu, Fábio? Não, eu torço muito, não importa o canal, e nem se for streaming, plataforma, não importa. Eu acho que ele deve continuar, nem que seja por mês, um programa mensal, enfim, não importa. O importante é que ele continue no ar, porque ele é uma figura muito importante na história da televisão, e também faço essa torcida, né? E que ele tenha um bom, e como você falou, ele vai terminar em alta, né? O programa vai ter uma última temporada que a Globo falou que quer caprichar, que quer fazer uma temporada legal. O Faustão é líder de audiência, ninguém incomoda ele, não tem mais ninguém para incomodar, vai terminar como liderança, né? Como você falou, na estreia ele liderou e com certeza no último programa vai liderar e vai entregar no primeiro e no último tá aqui, ó, a liderança que a Globo tanto queria no domingo. Mas é isso, eu concordo. Eu acho que ele tem que estar na televisão, né? Se ele quiser se aposentar também, né? Ele pode, né? Mas a gente espera isso, a gente espera que ele fique na TV, né? É isso aí. É o que eu espero também. Porque, volto a dizer, a televisão é carente de grandes comunicadores. E o Faustão é um dos poucos grandes, com G maiúsculo, que nós temos no Brasil. Né? Pode-se gostar de uma coisa, não gostar de outra, mas o fato é que ele tem uma importância enorme, ele tem uma transcendência enorme dentro da televisão, e isso precisa ser respeitado e reconhecido. Isso, para mim, é ponto. Né? Não tem jeito. Você pode discutir, você pode amar, você pode odiar, mas não deixar de reconhecer a importância que o Faustão tem para a TV
é cegueira, burrice, preconceito, o nome que você quiser dar, mas não se pode fazer. Sim, com certeza. Bom, falando, né, de outro comunicador, empresário, né, vamos falar de Silvio Santos, que nesse dia que estamos gravando, Silvio Santos já tomou a segunda dose da vacina dele, então logo logo ele estará aí tranquilamente já totalmente imunizado. Muita gente, a gente falou de 40 anos do SBT. Realmente, o SBT entrou no ar em 81. SBT, que a gente fala a TVS Canal 4 de São Paulo, que aí começa a rede SBT. Só que bem antes do Canal 4 de São Paulo e das outras emissoras da rede, o Silvio tinha a TVS Canal 11 do Rio de Janeiro, lá nos anos 70. E muita gente não sabe disso, né? Então a gente pode dizer que o SBT, a TVS, já é mais antiga do que a gente imagina, tem mais de 40 anos. Como começou a TVS do Rio? Como é que foi o início dessa emissora? E aí, professor, pode falar também, fica à vontade de falar da bela programação que a TVS tinha no início, porque é sensacional. Como é que foi o início da TVS do Rio? Como começou? Bom, para falar do começo da TVS, é importante explicar o que motivou o nascimento da TVS. Que se você olhar do ponto de vista empresarial, não era um bom negócio para o Silvio montar uma rede de televisão. Eu, às vezes, vejo pessoas que, enfim, falam da história do Silvio e tudo como se fosse uma coisa muito óbvia, muito natural o Silvio Santos ter uma rede de televisão. Mas, a rigor, era muito mais vantagem, muito mais negócio para o Silvio Santos continuar alugando horário na TV Globo do que montar uma rede. Né? Porque a Rede Globo já tinha uma rede montada no Brasil inteiro, em franca expansão, uma audiência incrível. Era mais barato ele ficar lá com os estúdios, né, com a produtora que ele tinha, Estúdio Silvio Santos, fazendo os programas, pagando pelos horários, do que, imagina, montar uma rede. Né? O SBT tem mais de 100 geradoras no Brasil, não sei quantas repetidoras. Enfim, é uma estrutura imensa, são milhares de empregos diretos e indiretos, é uma estrutura enorme que era muito menor quando ele tinha só a produtora que fazia o programa dele dominical e mais um programa dele durante a semana. E mais outros programas, né? O irmão dele, o Léo Santos, também tinha. Enfim, era uma produtora para fazer essas coisas. Mas o que acontece? Quando o contrato que ele tinha de aluguel do horário da Globo estava terminando a vigência, inclusive no Comunicadores S.A., nesse livro, eu coloco esse documento histórico, o facsímile do contrato do Silvio com a Globo. Está lá. Um documento raríssimo. Quando esse contrato estava prestes a terminar, e ele terminaria em meados de 76, o Silvio é avisado pelo Moisés Veltman, que era então diretor da revista Amiga, da Block Editores, aqui no Rio de Janeiro, de que os donos de televisão estariam se reunindo para não permitir mais os concessionários. O que são os concessionários? Aqueles que alugam o horário nas emissoras, que existe até hoje. Muitas igrejas fazem isso, empresas de televenda, etc. E o Silvio era um concessionário, né? Ele alugava o domingo quase todo da Globo, né? A programação da Globo na década de 70 era Santa Missa em Seu Lar, Concertos para a Juventude, Silvio Santos, Fantástico, Domingo Maior, acabou. Daí o Silvio ficava no ar de 11h30 da manhã às 8 da noite, ao vivo. E era a plataforma de divulgação dos produtos do Grupo Silvio Santos, né? Notadamente o Baú da Felicidade. E daí o Moisés Veltman diz, olha, vão te tirar do ar e você não vai ter para onde ir. Você só vai ter uma alternativa a rigor, né? Que seria ser contratado por um canal. E daí a relação muda completamente. Mas tem uma alternativa. E aí o Moisés Veltman disse essa alternativa que seria participar da competição, da concorrência, da licitação, por um novo canal que abriria no Rio de Janeiro. E essa concorrência aconteceu em 1975. Para explicar como é que era o panorama de TV do Rio de Janeiro em meados dos anos 70. Nessa época, você tinha só 4 canais no Rio de Janeiro. Você tinha a TVE, estava começando ainda de uma maneira muito incipiente ali, assim, ia começar a TVE ali, meados dos anos 70 e tal. Começar para valer, né? Assim, já tinha alguma coisa no ar e tal, mas enfim. Produzia João da Silva, Conquista, enfim.
TV Globo, né? TV Canal 2, TV Globo, Canal 4. Tinha a TV Tupi, Canal 6, e a TV Rio, Canal 13. E nesse cenário, você já tinha a TV Rio numa dificuldade tremenda, tanto que ela terminaria em 1977, e a Tupi, que daqui a pouco terminaria também, né? Terminaria em 1980. Então, o cenário do mercado era muito difícil. Não só do Rio, mas em todo o Brasil. Se você pegar em São Paulo também, a Excelsior tinha fechado, a Record estava à beira da falência. O mercado de televisão não estava fácil. Né? A Band só ia chegar no Rio em 1977. Tá? Ela chegaria aqui. Aliás, tem uma curiosidade: a Band aqui no Rio começou com TV Guanabara e era o canal 7, né? E a primeira transmissão experimental foi no dia 7/7 de 77, às 7 horas da noite. E a primeira transmissão oficial foi no dia 9/9 de 77, às 7 horas da noite. Mas, enfim, então, foi depois do Silvio Santos. Então, com esse contexto de mercado, falou assim, olha, o único jeito que você tem de garantir que vai ficar no ar é tendo um canal. Tem uma concorrência no Rio de Janeiro. Não é uma rede, mas pelo menos dá para começar. O Silvio, a princípio, não acreditou que ele mesmo pudesse ter chance de sucesso. Porque é importante lembrar que, naquele momento, o processo de licitação dos canais era um processo eminentemente político. Era dado de uma forma muito centrada numa decisão do presidente da República. Era uma decisão muito particular do presidente, que ele dava o canal para quem ele julgasse que deveria ou não, por qualquer razão, inclusive política. E o Silvio, nessa época, ao contrário também do que muitos historiadores, críticos dizem, o Silvio não tinha esse prestígio político todo que as pessoas achavam. Não, porque o Silvio Santos era muito próximo dos militares. Na verdade, o Silvio, ele inclusive, no final dos anos 60, início dos anos 70, ele tentou comprar a Excelsior. E em mais de um depoimento do Silvio, outros disseram que, olha, o Médici não quis. Ó, você quer ter um canal de televisão, mas eu não vou te dar. Então ele não tinha esse prestígio todo. E, na verdade, ele era mal visto. Tanto que um outro documento que eu coloco no Comunicadores S.A. é de um inquérito na época do caso do sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick, que cita no final do inquérito, assinado por um general de brigada, no final do inquérito, dizendo que alguns programas de televisão faziam parte de uma engrenagem de dominação comunista no Brasil. E um desses programas seria o programa Silvio Santos. Olha a loucura! Você pode pensar qualquer coisa, menos que o Silvio Santos é parte de uma engrenagem de um esquema comunista. Mas isso são documentos, está aqui. Eu tenho até com o livro na mão, que é para não dizer assim, pô, não é brincando, não, é sério. Está aqui, ó. Está aqui, eu faço questão, não vai dar para ver muito, mas está aqui. Está aqui. Fernando, só uma coisa também que você falou, sei que foge um pouco do assunto, mas eu li no livro do Humberto Mesquita, que já até apareceu aqui no canal, que é a Utopia Greve da Fome. Ele cita também que no início da questão da concessão dos dois canais, que viria a ser SBT e Manchete, que o Silvio também não era bem visto também nessa concessão, né? Nas duas vezes que ele ganhou, então ele nunca não foi bem visto, né? Pelo espectro político, né? Não. E pelo espectro político e também todos os outros, porque na época davam como francos favoritos o Jornal do Brasil e a Editora Abril. Não sem razão. O Jornal do Brasil era uma máquina, né, uma potência, tinha inaugurado naquela década de 70 a sede na Avenida Brasil, já pensando num projeto de televisão, e a Editora Abril era a maior editora da América Latina já, com uma administração que na época era muito boa, era uma empresa excelente na época, então seria natural que tivesse esse favoritismo. Mas o Silvio também não... Exatamente, o Silvio nunca foi uma figura assim, tão prestigiada que as pessoas pensam e tal, no campo político. Tinha muito preconceito. E aí, para tentar ter chance realmente de sucesso, começa um projeto de mudança da imagem do Silvio. E é aí que entram duas figuras importantes, né? O Arlindo Silva,
No campo da comunicação, ele se torna assessor de imprensa do Silvio, e inclusive um dos biógrafos do Silvio Santos, né? Na verdade, o primeiro, que escreveu o primeiro livro ainda na década de 70, baseado na série de reportagens que ele fez para o Cruzeiro, e depois, nos anos 2000, né, especificamente em 2000, né, ele lança A Fantástica História de Silvio Santos. E o Arlindo Silva era assessor de comunicação do Silvio na época, e ele promove realmente uma campanha na mídia para mudar a imagem, que culmina com a capa da revista Veja, com o Silvio Santos ao lado de um telefone vermelho. Essa matéria foi muito importante porque ela não fala tanto do artista, ela fala do empresário, gerador de empregos e pagador de impostos, que realmente tinha números incríveis. E o outro campo de atuação foi o campo político. Aí sim, o campo do lobby político institucional, que o Silvio sempre rendeu todas as homenagens nesse campo ao Manuel de Nóbrega, né, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, esse sim, que tinha um bom trânsito entre os militares e que atuou realmente como lobista, não é? Como uma pessoa de relações institucionais para fazer com que os generais percebessem que o Silvio Santos era um empresário como outro qualquer, com a diferença de que ele entendia de televisão e que ele não administrava a empresa como animava programa de auditório, né? Que para nós é uma coisa óbvia, né? Mas que naquela época talvez não fosse tão claro na cabeça dos generais. E ele ajuda a mudar essa imagem. E aí, finalmente, ele consegue, no final de 75, ganhar a concessão do Canal 11 e ele bota no ar no dia 14 de maio de 1976. Aí começa a história, né? Começa a história. O Silvio Santos tem umas partezinhas, uns detalhes que muita gente não sabe dessa história. O canal ele entra no ar no dia 14 de maio de 1976, às 20 horas e 55 minutos. Ou seja, um pouquinho antes do final da novela Pecado Capital, que estava passando na época. Quem era o diretor na época que estava cuidando lá? Era o Luciano Calegari. Ele pressentiu que o episódio ia acabar e daí mandou botar no ar, né? Então, na época, eles só realmente tinham acesso ao que estava passando na Globo, realmente pela imagem que estava no vídeo, que todo mundo via. Então, foi ali, ele viu que ia acabar, ele sentiu, mandou botar. Essa primeira transmissão, ela, na verdade, teve um programa só, que foi ao ar, que foi uma edição do Silvio Santos Diferente, que era justamente o programa que o Silvio fazia para São Paulo nos dias de semana. Esse programa não passava para o Brasil inteiro. O programa que passava aqui no Rio de Janeiro era realmente o programa Silvio Santos de domingo. Inclusive, tem uma curiosidade que pouca gente sabe também. Durante um período, o programa Silvio Santos ele começava às 11h30 da manhã e até 8 da noite, mas no Rio começava meio-dia. Aliás, o Rio só foi ter mesmo o programa Silvio Santos bem depois de São Paulo. O programa estreou no dia 2 de junho de 63, em São Paulo, e aqui no Rio foi lá para 69, 70. Então, demorou um pouco, né? Mas, enfim. Posso te fazer uma pergunta? De vontade. Nessa época da Globo, né, a gente sabe que o Silvio, ele estava na TV Paulista, a Globo comprou e tudo mais. E a gente sempre soube que a audiência do Silvio em São Paulo sempre foi muito boa, né? Ele sempre teve uma grande aceitação para o público. Quando ele entra na TV Globo do Rio, quando é transmitido para o Rio, essa audiência, se compara à audiência de São Paulo, era líder também? Como é que era nessa época, mais ou menos, a audiência aí no Rio? Ele era líder, sim. Ele era líder, sim, com uma audiência muito grande, mas olha que coisa curiosa. Silvio Santos é carioca. No Rio de Janeiro, a 12 de dezembro de 1930, travessa Bem-TV, na Lapa, que perto da Praça da Cruz Vermelha, Henrique Valadares, Tenente Pozzolo, viveu no Rio de Janeiro até os 20 e poucos anos. Carioca. Trabalhou na Rio Branco como camelô. Carioca. Mas, para uma parcela muito grande da população carioca, o programa Silvio Santos é marcadamente paulista. Existe essa visão. Então, a gente vê até em algumas matérias do próprio jornal O Globo, quando começa a divulgar o programa Silvio Santos, é de um esforço, uma tentativa de mostrar que o Silvio é ligado ao Rio, né, que tem atrações cariocas,
algumas notas, inclusive, que prometiam edições feitas em clubes do Rio de Janeiro, para tentar criar esse laço, né? Porque não tem jeito, por mais que ele tivesse nascido no Rio, a carreira dele foi construída em São Paulo. Foi São Paulo que abraçou o Silvio Santos, né? Foi São Paulo que fez o Silvio Santos virar o que ele virou. Isso é fato, né? É incrível, por exemplo, quando eu vou a São Paulo, que eu tenho uma saudade enorme, né? Faz um ano que eu não boto pé em São Paulo, por conta da pandemia, e passa, né? E vê aqueles murais grafitados com o rosto do Silvio Santos. Isso assim, é uma homenagem de São Paulo ao Silvio, né? O grafite que faz tão parte da estética, da atmosfera de São Paulo, né? E daí você vê aquela imagem, né, do Silvio Santos em cada fase da vida dele, né? Isso você não tem no Rio de Janeiro, né? Você tem em São Paulo. São Paulo abraçou o Silvio. Mas mesmo assim, o Rio abraçou o Silvio Santos. E durante o período dele na Globo, ele teve uma grande audiência e se tornou tão querido que quando o Canal 11 estreou aqui, estreou como TVS, né? Já com o nome TVS. E é bom esclarecer que TVS é TV Estúdios, né? TV Estúdios com S mudo, porque era Estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão, a produtora. Mas óbvio que quando surgiu o canal TVS, e todo mundo sabia que era do Silvio, os cariocas começaram a chamar de TV Silvio Santos. Era o canal do Silvio Santos, a TV do Silvio Santos. E tanto isso é verdade que o Adolfo Bloch, quando vai estrear a Manchete, né, no seu discurso inaugural, ele deixa as saudações aos concorrentes e ele fala com todo gosto, TV Silvio Santos. Porque era assim que o canal era conhecido aqui no Rio, né? Até para fazer pesquisa histórica nos periódicos do Rio, por todos os meus livros, né, especialmente aqueles que tratam do Silvio, eu não podia só botar TV Estúdios ou TVS. Eu tinha que botar também TV Silvio Santos, porque várias matérias tratavam assim, né? Por mais que não fosse TV Silvio Santos, mas acabava sendo. Então, o carioca, ele não demorou muito para abraçar o Silvio também. Agora, com certeza, a audiência em termos de pontos maior era em São Paulo. Maior, com certeza, dava mais audiência em São Paulo do que no Rio. E daí nasceu a TVS com o programa Silvio Santos diferente. E eu, inclusive, coloco no Comunicadores S.A. que essa noite de 14 de maio de 76 foi a primeira noite que os cariocas viram o Silvio Santos a cores. Porque o programa Silvio Santos na Globo, ele era preto e branco, que era o programa que passava aqui. Só a última edição do programa Silvio Santos na Globo é que foi colorida. Porque qual era o mote que o Silvio queria fazer? Né? Ele queria sair em julho de 76, e em agosto de 76 estrear na Tupi. E dizer, Silvio Santos na Tupi, em cores. Né? Seria o mote. Aí, para furar a Tupi, a Globo botou só as câmeras coloridas, e daí a primeira vez que o Silvio Santos apareceu em cores foi ainda na Globo. Mas, no Rio de Janeiro, a primeira vez que apareceu em cores foi na inauguração da TVS Canal 11, com o primeiro discurso, né, o famoso discurso que ele senta o malho nas empresas que forneciam equipamento para ele, que não acreditavam que ele ia conseguir furar a burocracia, e fala do Jornal da Tarde, que reclamou que ele tinha comprado uma torre no Ferro Velho, e não sei o quê. E ele bota a TVS no ar numa condição, Fábio, é impressionante. É impressionante, porque ele corre contra o tempo, e contra a falta de recurso. E daí ele manda uma missão aqui para o Rio de Janeiro, praticamente uma missão, né, de alguns profissionais de São Paulo, da Estúdio Silvio Santos, para primeiro encontrar um lugar para botar os estúdios, né? Porque precisava instalar rápido. Daí onde botar? Tinha que ser um lugar que desse para fazer estúdio, que desse para fazer todas as áreas de apoio e que fosse barato, porque não tinha dinheiro. Então, não ia ser, por exemplo, como é a Globo, que a sede fica no Jardim Botânico, num ponto nobríssimo, né? Que o ponto do Jardim Botânico, você abre a janela, você vê o Cristo Redentor, você desce o olho, tem a lagoa, esticando, tem a praia. Não vai. Precisa ser um lugar barato. E daí consegue um imóvel na Rua General Padilha, né? Na Rua General Padilha, em São Cristóvão, mais precisamente no número 134.
E esse imóvel, ele era uma serralheria. Então tinha um galpão, e esse galpão pode ser convertido em estúdio. General Padilha é uma rua que fica no bairro de São Cristóvão, né? Perto, para quem não é do Rio, só para ter uma ideia, perto do Museu da República, né? Que infelizmente pegou fogo, né, naquele acidente. Era o bairro onde morava a família real e tal. E é um bairro que ele é um bairro mais simples, um bairro mais humilde, né? Ele tem um ponto turístico, 2 pontos turísticos muito importantes, né? Ele tem ali o Museu da República, que fica dentro da Quinta da Boa Vista, e você tem ali do lado o Campo de São Cristóvão, que é onde acontece a Feira de Tradições Nordestinas, que é uma coisa maravilhosa que tem no Rio de Janeiro, onde se come muito bem, se dança muito, enfim, é um negócio maravilhoso. Mas é uma região mais simples, perto da Barreira do Vasco. A Barreira do Vasco tem esse nome porque é ali onde fica o estádio de São Januário, né, a sede do Vasco. E é nessa rua, com um imóvel barato, que eles vão lá e compram. E adaptam a toque de caixa. Só que tinha um outro problema. Eles adaptam para fazer o estúdio, conseguem fazer em tempo recorde, mas só tinha uma câmera, não tinha mais do que isso, e não tinha ar-condicionado. Agora pensa, Fábio. Calor do Rio de Janeiro, 40 graus no verão, com aquelas lâmpadas incandescentes, que não é fria que nem hoje, LED, é incandescente. E um outro detalhe, nessa rua, que é uma rua muito simples, tinha um matadouro perto. Um matadouro. Então vinha aquele cheiro de carniça, aquelas moscas entrando num negócio com calor, olha, terror. E foi nessa condição que entrou a TVS do Rio. Muita coisa era feita em São Paulo, né? Os programas do Silvio eram feitos em São Paulo, os boletins, eventualmente, que tinham o Silvio Santos informativo, né, SS informativo, eram feitos, eram editados em São Paulo, com locução de uma figura importantíssima do rádio brasileiro, que foi Roberto Figueiredo, o último locutor do Repórter Esso. Ele era a voz do primeiro noticiário da TVS Canal 11, ele tinha na época uma carreira fantástica na Rádio Globo. Tinha também Zorionara, né, a maior astróloga do Brasil, né, que também era sucesso na Rádio Globo. O Silvio pegou, puxou, com as suas famosas propagandas de Atalaia Jurubeba. Então, ela estava ali. Nelson Rubens também, com boletins feitos em São Paulo e tal. E os filmes. Que foi isso que você falou no começo, essa programação maravilhosa, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não, Então, o que é sensacional, desculpa te interromper, uma das coisas que eu mais adoro do senhor Silvio Santos é que ele é um ótimo vendedor. Né? Antes de tudo, ele é um grande vendedor. Mais do que tudo, ele é um vendedor. Ele é um grande vendedor. Tem um vídeo no YouTube que é sensacional, que é ele vendendo a programação da TVS do Rio. E a gente vê aquela programação, a gente nota que é uma programação simples. Mas do tempo que ele, do jeito que ele vende, dá vontade de você ver isso aí. Que é sensacional. E os filmes que ele passava, né? Por favor, pode continuar, porque eu quis colocar isso, porque assim, é o dom, né, Morgado? É o dom dele vender aquela programação, por mais simples que seja, e que você tem vontade de ver aquilo ali, não tem jeito. Exatamente, exatamente. Ele faz isso de um jeito impressionante. Eu até tomo a liberdade de pegar aqui uma lista de algumas das séries que o Silvio Santos passava. Porque como é que funcionava? Como eu disse, o orçamento era pequeno. Então tinha que preencher com o quê? Com, eventualmente, alguma coisa que pintasse de São Paulo, alguns boletins de notícia, os programas do Silvio Santos. Aliás, uma curiosidade que pouca gente sabe, tá? Quando a TVS Canal 11 do Rio começou, ela não passava o programa Silvio Santos domingo. Tá? Ela não passava. Ela passava o dia durante a semana. Por quê? Porque ainda estava em vigor um contrato com a TV Globo. Então, a TVS Canal 11 só começou a passar o programa Silvio Santos depois que o Silvio saiu da Globo. Até então, ele passava só o programa durante a semana, que era o Silvio Santos diferente. E para preencher o resto, né? Então, programação de 6 horas por dia, com filmes velhos,
reprisados à exaustão. E qual era o argumento do Silvio, né? E o Fábio falou da venda e é impressionante. Ele diz o seguinte: sabe sala de cinema que tem o mesmo filme? A pessoa escolhe o horário que quer assistir, porque é o mesmo filme, passando 4 vezes na mesma sala? Então, é o mesmo raciocínio, só que para a televisão. Você pode chegar em casa, ligar a televisão, se você pegou o filme na metade, você continua assistindo o filme depois. Ele vendia isso como vantagem. Até hoje, a gente fala com pais, avós, minha família lembra quando a TVS começou, que foi um sucesso no Rio de Janeiro. Isso foi um sucesso. Ele botava um cronômetro no canto da tela. Então, por exemplo, você pegava um episódio, por exemplo, de A Empregada Maluca. Aliás, os nomes também são capítulo à parte, né? Eu vou chegar nisso. Vai lá, A Empregada Maluca era uma sitcom de 30 minutos. Aí você começou a ver no minuto 17. Se você quisesse ver os outros minutos, você sabia de onde você tinha que continuar, até onde você tinha que ir, né, para continuar assistindo na exibição seguinte. Impressionante. E que séries eram essas, né? Então eu tomo a liberdade de pegar aqui, até do Comunicadores S.A. Alguns nomes. A Empregada Maluca. Aliás, quem fazia a tradução livre para o português, né, citando o Hélio Ribeiro, tradução livre, quer dizer, não tem nada a ver com o original, quem fazia era o próprio Silvio. Então, Hazel virou a Empregada Maluca. The Invaders virou os invasores do disco voador. Empire foi, para mim, um dos melhores, porque era o Império. Só que a série, pelo que falava, a série não era tão boa assim. E como é que vai vender um troço desse? Aí descobriu que em 2, 3 episódios, Charles Bronson aparecia como coadjuvante. Z. Tudo bem. Tem Charles Bronson, que já era um sucesso. Aí ele pegou e traduziu para O Império de Charles Bronson. Ainda que na maior parte da série ele não aparecesse, mas tá valendo. Family Affair virou As Crianças e o Mordomo. Ironside, O Homem da Cadeira de Rodas. E esse, para mim, que é o melhor de todos, né? O do Wild Wild West, que é um clássico, virou O Valente Bonitão. Pra mim, isso é um espetáculo. Daí ele pegava, botava o mesmo. Se fosse uma sitcom, 4 reprises seguidas. Se fosse uma série maior, 2. Então a grade da TBS era basicamente isso. De 6 às 7, programação educativa. De 7 até 9 da noite, você tinha... Perdão, de 5 às 6 era programação educativa. De 6 às 8, o mesmo episódio de uma sitcom rodando 4 vezes. De 8 às 9, alguma produção de São Paulo, por exemplo, Um Instante Maestro, com Fábio Cavalcante, Silvio Santos Diferente, Bacará 76 com Golias. E depois, 3 reprises, por exemplo, de O Império de Charles Bronson. Né? E essa programação, ela ficou no ar por 1 ano, Fábio. Não, eu até queria citar uma coisa aqui, que ele falou do Império de Charles Bronson, que o Silvio não parou aí, ele levou isso para o SBT. Você deve lembrar, né, Morgado? Teve um seriado com o Pat Morita, que ele fazia o Karate Kid, né? E ele fez um seriado que não tem nada a ver com o Karate Kid, nada a ver. Mas o Silvio Santos botou no ar como Karate Kid O'Hara, né? Porque acho que O'Hara era o nome do personagem dele, né? Então, assim, ou o super-herói americano, né? Também, como o homem que veio do céu. É genial. Além dele vender, ele sabia fazer os nomes. É incrível. E essa sessão, acho que aqui em São Paulo, no SBT, era a sessão corrida, né? Que ele colocava os 3 filmes Isso. E tudo mais, né? Ficou 1 ano no ar e dava audiência? Ele fez isso, por exemplo, com a sessão das 10, por muito tempo. Na sessão das 10, depois do show de calouros, passava e reprisava imediatamente depois. Então funcionava, né? Ele fez isso até pouco tempo com o telejornal. Era o mesmo telejornal repetido 3 vezes. Impressionante. Era o mesmo jornal, às 4, às 5, às 6. Fez isso por muito tempo. O mesmo noticiário. Eles só emendavam na edição para dar uma ilusão de continuidade, mas era a mesma coisa. Era impressionante. Então ele fez isso durante muito tempo. Outra coisa que ele fazia muito com série, isso você deve lembrar também.
na época de Hércules, Xena, né, que era um sucesso, ele começava a passar a série do capítulo 3. Porque ele dizia que os 2 primeiros episódios, 3, eram episódios mais frios, mais explicativos. Então ele já começava com a série lá no alto, aí as pessoas começavam a se perguntar, mas como é que começou o negócio, né? De onde é que veio isso? Eu quero ver o primeiro episódio. Aí o que ele fazia? Ele pegava o episódio 1 e o 2, juntava, editava como se fosse filme e passava na sessão de cinema em casa, tela de sucessos, com uma legenda, né? Por exemplo, Hércules, como tudo começou. Então, Não, e o legal também que ele pegou não, desculpa, uma série que na época foi um estouro, que é o Miami Vice, né? Caiu no colo dele, ele nem gostou, nem queria, né? Essa sim, história a gente sabe que ele nem queria essa série, mas caiu. Ele vendeu o primeiro episódio, o episódio piloto, que de fato um episódio, são 2 em 1, né? Com 1 hora e pouco. Né? Ele vendeu como um filme na sessão das 10, né? Tipo, ele exibiu antes, ó, você vai ver, veja, é um filme. Aí na semana que vem já começa, né? Então era o modo dele, e dava certo, porque ele era o garoto propaganda da própria emissora, né? E essa programação da TVS cativou os cariocas no primeiro ano? Como é que foi? cativou. Aliás, ó, só lembrar uma coisa. A gente tá vendo a Globo fazer coisa parecida, hein? Para vender o Globoplay, tá pegando sessão de cinema, passando 1, 2 episódios juntos e vendendo série, hein? Outro exemplo. Quando nos anos 90 ele passava o mesmo episódio 2 vezes da novela. Fez isso com As Pupilas do Senhor Reitor, Éramos 6, passava às 8 e reprisava às 9h30. Não era coladinho, mas era o mesmo dia, o mesmo episódio, e dava certo. Dava certo. E respondendo a sua pergunta, sim, cativou. Tanto que, imagina, o Canal 11 nasceu do nada, né? Nasceu com 0. Ele era um canal fora do ar, não existia. 5 anos depois, ele estava dando 28 pontos de média aqui no Rio. Eu posso dizer, assim, pegando os dados históricos, tanto de Ibope quanto de Marplan, que tem uma outra metodologia, mas enfim, um fenômeno como o SBT ou a TVS não tem igual. Em São Paulo, por exemplo, a TVS nasceu praticamente em segundo lugar. Já, praticamente. E aqui no Rio, demorou, mas você imaginar um espaço de 5 anos, sair do 0 para quase 30, era um fenômeno. Agora, é importante dizer isso. Essa programação que ficou famosa, essa programação corrida, ela não durou muito tempo, assim, não durou tantos anos. Ela durou durou um ciclo de 1 ano, mais ou menos. Né? Porque a televisão começou em maio de 76, e em junho de 77, ela foi, digamos assim, verdadeiramente lançada. Ela foi praticamente oficialmente lançada. Né? Na própria imprensa da época se dizia: a programação que começa hoje, 14 de maio, é uma programação experimental. O anúncio oficial mesmo foi no dia 1 de junho de 77. Daí a TVS já tinha novo transmissor, com mais potência, já tinha novos programas, né? Aí depois veio até Solar Paraíso, produções feitas em São Paulo, enfim, que entraram. Futebol, mais filmes. Aí você começa a ter alguma coisa, mas aí de fato mesmo, para valer, 1 de junho de 1977. Essa data pouca gente lembra, mas é uma data importante também para a história do SBT. 1 de junho de 77. Que, por coincidência, né, ou de propósito, não sei, mas eles lançam tudo isso exatamente na véspera do programa Silvio Santos completar 14 anos no ar. Né? O programa Silvio Santos é no dia 2 de junho de 63, e daí, em 1 de junho de 77, a TVS ela é relançada no Rio de Janeiro. E aí com outras novidades, com mais produções, mais séries. E aí começa uma segunda fase da história da TVS no Rio. É uma fase que tem já alguns sucessos de audiência mais maiúsculos. Por exemplo, um clássico que se estendeu em reprises infindáveis, que com certeza você vai lembrar, e quem viu o SBT nos anos 90, anos 80 vai lembrar também, que é o Homem Cobra. Né? O Homem Cobra.
O Homem-Cobra. O Homem-Cobra, ele foi um fenômeno. O Homem-Cobra, a primeira exibição do Homem-Cobra foi no dia 28 de agosto de 1979. Foi a primeira exibição. E a história, bom, a história, o nome já diz. Aliás, quem deu o nome foi o Silvio, né? O nome original do filme é Tss, com vários S's em sequência. E o Silvio trocou prontamente para o Homem-Cobra, porque era a história de um homem que virava cobra. Então, o Homem-Cobra, né? E essa exibição, que foi na Sessão das 9 especial, né, a TVS do Rio tinha a Sessão das 9, né? Todo dia um filme. E daí, quando era um grande filme, o filme, né, assim, que pudesse dar um apelo de audiência grande, ele mudava o nome para a Sessão das 9 especial. E foi com essa sessão que a TVS, né, então TVS, atingiu uma das suas maiores audiências. Na época, bateu 41 pontos. Por um canal que era muito incipiente. Bateu 41 pontos. Por um canal incipiente, novo, no Rio de Janeiro. E aqui é importante lembrar que a Globo, ela costuma ter um resultado de audiência ainda melhor no Rio do que em outras praças, né? A Globo, historicamente, sempre lutou para se aproximar mais de São Paulo, né? Se fazer presente em São Paulo e tal. E aqui no Rio, é o que uma vez eu vi numa pesquisa, né? Na época que eu trabalhava no Grupo Globo, o carioca, ele tem uma ligação muito grande com a Globo, até fisicamente, né? Tem linha de ônibus que é via Projac. Né? Você passa, todo mundo conhece alguém que ou trabalha ou trabalhou em alguma empresa do grupo, né? Então é uma relação muito particular com o carioca. E é uma empresa daqui, né? E a TVS, apesar de ser de um carioca, é uma empresa diferente, né? Enfim, de um grupo de fora. E tudo isso foi rompido, né? Todas essas barreiras foram rompidas e a TVS entrou como uma televisão carioca local e com esses filmes, né? E acabou dando tão certo que pouco tempo depois ele fez uma sessão dupla especial com o Homem-Cobra e o Homem-Lobo. E daí começou a ter um pacotaço de filmes de gente virando bicho. Então era gente virando abelha, gente virando lobo, gente virando cobra, enfim, o Homem-Cobra, um clássico, né? Mas antes disso, teve um outro momento importante que a gente precisa comentar, que foi a primeira vez que a TVS foi para o primeiro lugar, né? Primeira vez. Que foi com a transmissão exclusiva para o Rio de Janeiro do último jogo do Pelé, Cosmos e Santos, que foi uma parceria da TVS com a Tupi. A narração foi do Walter Abrão, equipe Tupi, né? E a parceria era a seguinte: era um daqueles jogos vendidos pelo Marcos Lázaro, né? Que ele vendia jogos avulsos na época, né? E era assim: no Rio passou na TVS e para o resto do Brasil passou pela Tupi. E daí até tem alguns trechos no YouTube desse jogo, até aparece a marca da TVS, né? TVS Rio. E o Walter Abrão faz a menção, né? Tupi, TVS, enfim, dessa transmissão. Então foi a primeira vez que a TVS ficou em primeiro lugar e foi um momento histórico, né? Para a emissora. Mas aí já era um momento um pouquinho melhor do canal, né? Já estava com alguma novidade, né, Fábio? Até interessante falar nesse ponto que a TVS do Rio começa já a se encaminhar para se encontrar com a TVS Canal 4 de São Paulo, é que muita coisa que os paulistas, né, os paulistanos viram em agosto de 81, já se exibia na TVS do Rio. Sim. O Bozo já tinha no Rio, o Povo na TV era do Rio, né? O Wagner Montes, essas figuras eram muito conhecidas pelo público carioca, né? E tantas outras atrações. Além dessas, tinha mais alguma, além dessa do Bozo, tinha a sessão premiada também, né? Então, o que o Silvio Santos utilizou para a TVS de São Paulo era o que estava na TVS do Rio, né? Exatamente, porque ele, na época, já estava montando a REI, Rede de Emissoras Independentes.
Então, a Estúdio Silvio Santos, ela produzia programas que alimentavam as emissoras que o Silvio tinha o controle, as emissoras que o Silvio era sócio, né, e as emissoras que não pertenciam ao Silvio Santos, nem em parte, que não pertenciam ao Silvio, mas eram emissoras independentes, que precisavam desses programas para compor a sua grade. Aliás, não só programas, mas também filmes. A Estúdio Silvio Santos também era uma distribuidora de filmes para a TV. Por exemplo, um cliente do Silvio Santos nessa época era o ex-governador do Paraná, então não, perdão, ele já não era mais. O ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel. Ele era o dono de uma rede de televisão no Paraná, que foi afiliado da Globo por muito tempo, e por questões políticas perdeu essa afiliação. E ele não conseguiu se enfiar em mais nenhuma rede. Então, durante um tempo, ele atuou independente. E ele conta no livro de memórias dele, um livro bastante interessante, inclusive, que o Silvio era o único que vendia filme para ele. E tinha que vender escondido. Vendia escondido. Porque se o governo descobrisse que estava alimentando a televisão do Paulo Pimentel, poderia sofrer represália. Então, o Paulo Pimentel fazia uma coisa assim. Outra televisão também, que fazia parte dessa época, era a atual SCC, que acabou virando a primeira afiliada do SBT no Brasil, que é de Santa Catarina, que é a família Amaral, lá de Lages. Aproveito até para mandar um abraço para eles adoram. Eles não só são donos de televisão, mas adoram a história da televisão, então com certeza vão assistir essa live, né, o Carlinhos, o Beto, e eles foram os primeiros. Aliás, desculpa, tem o Laércio, que ele é repórter, né? Da SCC. De Santa Catarina, da SCC, né? Eu estou sempre falando com ele fala que acompanha o arquivo, então um abraço pro Laércio também, para todos da SCC também, por favor. Né? Opa, um abraço. Aqui. Com certeza. Mandar um abraço para todo mundo, povo querido de Santa Catarina. Tenho muitos amigos de Santa Catarina, tenho uma relação muito forte com Santa Catarina. E o SBT lá também é fortíssimo. E eles foram os primeiros a entrar no SBT, porque também estavam no esquema da distribuição de programas e filmes independentes. Então, muita coisa que começou a passar no SBT, quando ele nasceu, o Canal 4, em São Paulo, ele já passava na TVS e já passava... Perdão, ele não, né? Essas coisas já passavam na TVS do Rio e na TV Record. Bozo estreou na Record. O Miss Brasil 80, o Silvio Santos... Miss Brasil 81, perdão, o Silvio Santos fez na Record. Ele fez na Record. Depois, esses programas foram passando, esses programas produzidos pelo próprio Silvio, passaram para a TVS. Mas as coisas eram feitas aqui. E você lembrou do Povo na TV, que foi, com certeza, o programa mais importante dessa etapa carioca, né? Pré-Canal 4 de São Paulo, né? Com certeza. E daí eu acho que vale a pena explicar como é que começou esse programa, né? Que muita gente confunde, né? O Povo na TV, ele começa na TV Tupi, do Rio de Janeiro. Era um programa local chamado Aqui Agora. Então não confundir com o Aqui Agora, que depois o Silvio faria, e muita gente fala que o Aqui Agora do SBT foi inspirado no Aqui Agora do Tupi. Não! O Silvio só chupou o nome. O Aqui Agora do SBT, ele é inspirado no programa argentino, chamado Nueve Diário, criado por um gênio de televisão popular chamado Alejandro Romay. Era isso. Tá? O Aqui Agora da Tupi era outra coisa. Era um programa de auditório que era feito ao vivo, todas as tardes, só passava no Rio de Janeiro. E era um programa de muito impacto, porque primeiro ele é ao vivo, tá? Isso já era uma raridade na década de 70, porque a Globo impôs também um esquema de programação gravada. Né? Tudo muito perfeitinho, então ao vivo já era difícil. Segundo, era um programa local. E era um programa muito popular, programa porta aberta. Então era feito no auditório do Cassino da Urca. Qualquer pessoa que chegasse lá e fizesse um apelo, precisasse de uma ajuda, botava no ar. E era um programa criado e dirigido e apresentado também pelo Wilton Franco, né, que participou
da criação e do desenvolvimento dos Trapalhões, do programa Gente Inocente, de outros tantos formatos em TV. Então ele apresentava e dirigia, que rapidamente alcançou o primeiro lugar, nas tardes de segunda a sexta, da Tupi do Rio, com esse tom popular e local, e assistencialista. Só que daí vem a crise da Tupi, né, que vai estourando e, inclusive, culmina com aquela triste e emocionante vigília, né, que termina justamente no auditório do Cassino da Urca, um momento triste, porém antológico, né, da televisão brasileira, com certeza um dos momentos de maior impacto, né. E o que acontece? Pouco antes da TV Tupi acabar, no Rio de Janeiro, pouco antes, o Silvio leva toda a equipe do Aqui Agora para a TVS. E ainda fica uma parte, não toda, perdão, uma parte da equipe, quase toda, digamos que a mais fundamental, levou o diretor e os principais apresentadores para a TVS. E uma outra parte ainda fica na Tupi. E continua com o programa Aqui Agora. Tanto que quem assistir o vídeo com o final da Tupi vê que tem, né, a vinheta Aqui Agora, né, ainda tem. O último programa da TV Tupi é o Aqui Agora. Ele fica, uma parte fica, mas já não é mais a equipe principal, com Wilton Franco, Sérgio Malandro, Cristina Rocha, Roberto Jefferson, Wagner Montes, Ana Davis, né? Eram vários apresentadores, cada um um perfil. E eles são levados. Para você ter uma ideia, Fábio, O Povo na TV, ele estreia na TVS no dia 14 de julho de 80. 4 dias antes da Tupi acabar. Na semana. Dia 14 foi uma segunda-feira, dia 18, então, portanto, foi uma quinta, né? Segunda, terça, quarta, quinta. E a Tupi acaba na quinta. Então, 4 dias antes, O Povo na TV estreia. E acontece um fenômeno interessantíssimo, que O Povo na TV estreou, segundo a grade de programação que eu pesquisei, com 1 hora de duração. E 3 dias depois, na quarta-feira, na grade já estava com 3 horas, 4 horas. Porque responde muito rápido. E a audiência cresce muito. E o programa explode aqui no Rio de Janeiro. Explode. Tanto que chega um momento que o estúdio da General Padilha já não é mais suficiente. Aquela velha serralheria já não comporta mais. E daí o SBT, né, aluga o seu atual endereço de produção aqui no Rio, no campo de São Cristóvão, que era o antigo Cine Fluminense. Eles reformam, transformam o estúdio, a sala de cinema, num auditório e reabrem, né, esse antigo cinema como teatro, né, como teatro da TV. E inauguram esse estúdio no dia 13 de dezembro de 1982. Também outra coincidência, enfim, proposital ou não, mas um dia depois do Silvio completar 52 anos de idade. E aí, passa para lá e é um auditório maior e, principalmente, né, Fábio, tinha ar-condicionado nesse estúdio, né? Que é muito importante também. Para dar mais conforto. Tinha ar-condicionado. Aliás, esse estúdio é até hoje utilizado pelo SBT. É até hoje um estúdio onde é feito o SBT Rio, que é o noticiário local, e também o SBT Esporte, que é o noticiário local esportivo que vem logo depois. Eles são feitos nesse mesmo auditório, nesse mesmo estúdio. Claro, com muito menos poltronas, mas ainda está lá. E as poltronas são as mesmas do tempo do cinema, do Cine Fluminense. É impressionante. Claro, eles fizeram uma reforma na fachada e tal, mas você ainda percebe algumas estruturas do cinema, né? E hoje em dia, como é que o SBT opera aqui no Rio? O SBT tem 2 endereços. Ele tem um, que é onde fica
o estúdio, esse estúdio que era a antiga sala de cinema, né? E no andar de cima fica a redação do jornalismo, produção, e tem uma sala de reunião também. Isso tudo fica no campo de São Cristóvão, na frente, né, do pavilhão onde acontece a feira de tradições nordestinas. E tem um outro endereço, que fica numa rua atrás, mais pro fundo do bairro, chama General José Cristino, que é onde fica a parte administrativa, comercial, financeiro, a gerência regional, né, que é da dona Sara Bem-vinda Soares, que é a irmã mais nova do Silvio Santos. Então, eles ficam nesse outro prédio. Aliás, nesse ano agora, de 2021, o SBT se muda, né, ele muda de endereço. Ele vai para o centro da cidade. Né, depois de quase 40 anos no campo de São Cristóvão e 45, né, no bairro de São Cristóvão, ele vai se mudar, né, de bairro, né, Fábio? E uma coisa assim, além dessa mudança, né, a questão que a gente citou, até você falou uma coisa interessante, da mudança que poucos sabiam, né, que foi em 82, né, que eles que estão até agora logo vão se mudar. Eu queria que você falasse, aqui já chegando no final da live, a programação. O São Paulo virou cabeça de rede, né? Então, tudo é produzido aqui até hoje, produzido aqui em São Paulo. Como é que fica a TVS Rio? Como é que fica a programação local da TVS Rio ao longo dos anos? A gente sabe que eu estou aqui em São Paulo, mas eu sei que o jornal, né, local do SBT Rio, ele tem muita força, né? Ele tem uma boa audiência, né? Então, eu queria que você falasse como é que fica a programação do SBT Rio ao longo desses anos, quando o SBT de São Paulo, de fato a TVS de São Paulo, vamos dizer assim, vira a cabeça de rede. A gente pode dizer o seguinte, que entre 1981 e 1983, o Centro de Produções no Rio de Janeiro, ele opera com alguma relevância para a rede, né, fornecendo programas para a rede. A cabeça realmente passou para São Paulo, mas o Rio funciona nos 2 primeiros anos como um polo de produção relevante, notadamente, né, especialmente por conta do Povo na TV. Só que daí, num dado momento, o Povo na TV começa a ter algumas edições feitas em São Paulo e depois passa a ser todo feito em São Paulo e daí acaba. Ele não fica também muito tempo 100% em São Paulo. Além disso, tinha um especial ou outro que era feito aqui no Rio, nesse mesmo auditório da TVS, né, que, enfim, cada lugar dá um nome, né? Tem o Teatro do Povo, Teatro da TV, Teatro da TVS, enfim, que era esse estúdio. Mas quando chega 1983, aí você tem realmente praticamente desativada a produção de entretenimento no Rio. Vai tudo para São Paulo, isso culmina e coincide, inclusive, com a própria mudança de perfil da programação do SBT, que passa a ter mais filmes, menos programas popularescos. É um movimento que eles começam a fazer a partir de 83, 84. Aí, a partir disso, o SBT do Rio começa a se dedicar mais ao jornalismo, ou para alimentar os programas da rede, os telejornais da rede, como o Noticentro, ou alguns noticiários locais que são feitos eventualmente. Por exemplo, houve um período com o TJ Rio, que ia no horário do TJ São Paulo, mais ou menos na época de nascimento do TJ Brasil. Então tinha o TJ São Paulo e tinha o TJ Rio. Tinha também algumas partes do TJ Brasil que eram feitas do Rio, com a Ana Davis, isso no começo do TJ Brasil, ali 89 e tal, você tinha algumas partes feitas do Rio, e isso fica até por um bom tempo no TJ Brasil, né? Você tinha umas partes feitas no Rio de Janeiro. De produto local, além do telejornalismo, nos anos 90 teve um programa que cabe registrar, que muita gente não lembra, que foi um programa chamado Agenda, apresentado pela Leda Nagli, e que só passava aqui. A Leda Nagli tinha um programa de entrevistas que abria a programação do SBT no Rio. Né? Na época a televisão não era 24 horas, então, se não me falha a memória, o SBT costumava começar a programação lá por volta de 7 da manhã, mais ou menos. Então, umas 6h30, mais ou menos, tá? Entrava o Agenda. Mas aí esse programa também não ficou. E daí, meados dos anos 90, aí
toda a produção do SBT é desativada. Só fica um pequeno núcleo de jornalismo para atender São Paulo. E para mesmo. Aquele estúdio, por exemplo, que eu falei, que até hoje o SBT está, ele começa a ser alugado para publicidade, para produção de programas independentes. Por exemplo, o programa da Furacão 2000 chegou a ser gravado nesse estúdio, né, que era o Estúdio do Povo na TV. E só vai haver realmente a retomada de um programa local em 1999, quando estreia o SBT Rio, que quando nasce, ele nasce com um formato completamente diferente do formato de hoje. Nasce com a Renata Afonso, e nasce como um jornal de bancada. Tá? Daí começam a acontecer mudanças, entram outros apresentadores. Hoje em dia está com a Isabelle Benito, foi uma das primeiras, inclusive, mulheres a assumir um programa policial, e ela tem uma força enorme aqui na cidade, e o SBT Rio tem realmente uma relevância muito grande. A disputa de audiência com a Record no horário Balanço Geral é muito acirrada e ganha, não raro ganha. A diferença é que o Balanço Geral ele vai até quase 3 da tarde, né? E o SBT Rio ele é mais curto. E depois vem o programa esportivo, né? O SBT Esporte, que também é local e é uma coprodução do SBT com o José Carlos Araújo, um dos maiores locutores esportivos de todos os tempos, está na Tupi. E ele também é o produtor desse programa, né, que é apresentado pela Bandeirinha, né, Fernanda Maia, jornalista, e Bandeirinha, eterna Bandeirinha do Botafogo, Fernanda Maia. E é um programa muito bom. Então, essas são as produções de hoje. E tem uma outra produção, também é importante dizer, para não dizer que eu não falei, que no Rio de Janeiro o SBT tem 2 geradoras. Tem uma aqui na cidade do Rio, que é o Canal 11, e tem uma na região serrana, Canal 3, em Nova Friburgo. E a operação desse Canal 3, ela é feita remotamente. Ela é feita daqui para lá. E existe um telejornal local para Nova Friburgo, para a região serrana. E ele é produzido aqui. Tá? Então, é uma curiosidade. E outra curiosidade, só para encerrar, que eu não esqueci. Claro. A torre do SBT em Nova Friburgo, ela fica no Pico da Caledônia. É uma região ali, o Pico da Caledônia. E se botar no Google lá, Torre SBT, Pico da Caledônia, tem uma trilha com o nome de Trilha SBT, que ela atravessa a mata e dá na torre. Então, é um dos pontos mais altos do estado do Rio de Janeiro. Está lá a torre do SBT e tem uma trilha com o nome do SBT. Eu não sei se tem outro canal que dê nome para a trilha, mas tem aí uma. Não, bacana. Fica, né? Eu vou até também procurar isso daí, que eu não sabia dessa questão da trilha, não. Vou procurar isso. Uma coisa que a gente deixa aqui também para vocês, caros telespectadores do arquivo, assistirem O Homem Cobra, Mordomo e as Crianças, O Império de Charles Bronson. O Silvio Santos tem que agradecer muito esses enlatados, hein? O Silvio Santos sabe, tem que agradecer muito. Ele deveria reprisar isso nos 40 anos do SBT. Como ele reprisa Pássaros Feridos, né? Pássaros Feridos foi um marco, mas tem, né? Pássaros Feridos, Chaves. Tem muitos enlatados importantíssimos para a história do SBT. Nossa, a Pantera Cor-de-Rosa. Aliás, essa estratégia de ficar reprisando o desenho até o programa da Globo acabar, isso começou aqui no Rio. Começou com a Sessão das 9. Né? Ele pegava desenhos, ficava exibindo, até que a novela da Globo acabasse, e daí ele começava a passar a Sessão das 9. Isso que ele faz depois em São Paulo, com Pássaros Feridos, e a Pantera Cor-de-Rosa, ele já tinha feito no Rio. E tem um outro programa também que eu preciso lembrar dessa fase primeira, né, do SBT, que é o programa Carlos Imperial, né, que era feito em São Paulo, mas tinha uma força muito grande aqui no Rio. Né? O Carlos Imperial tinha uma carreira enorme aqui e tal, mas era gravado em São Paulo e passava aqui também. Eu escrevi sobre o Carlos Imperial, porque ele teve muita força na Tupi, né? Programa Discotec, na época da febre da Discotec, ele fez filme. Carlos Imperial é uma figura que, se você não conhece, por favor, corra atrás, porque é um folclore do Rio de Janeiro. E é o seguinte, né? E deixo a recomendação do livro do querido Denilson Monteiro, 10 nota 10, Eu Sou Carlos Imperial. Biografia belíssima, olha, você vai adorar do começo ao fim, eu juro.
juro, aqui é recomendação. Livro maravilhoso, você vai adorar. Você que está assistindo, tá? O Paco conhece. Mas você vai adorar. Você que está assistindo, você vai adorar. E o Denilson, que é genial, eu preciso trazer ele um dia aqui para o arquivo. Maravilhoso. Ele fez um grande trabalho em conjunto com o nosso amigo Mark Neto, dono do Mofo TV, que recuperou grande parte do arquivo do Carlos Imperial. E se a gente tem registro aqui disponível, é graças ao Mofo TV, que fica aqui nosso abraço. Tem uma história que com certeza o Morgado conhece, claro, de que quando ele foi para a TVS, né, foi uma contratação, foi para a TVS, levar o programa dele da Tupi para a TVS do Rio, e começou a dar uma audiência muito grande, muito alta. Então, todo mundo ficou surpreso com aqueles números. Caramba, o cara está estourando na audiência. Descobriu que era tudo forjado. Forjava o Ibope. E aí ele teve que sair do ar, né? Não teve jeito, né? Essa história teve que sair do ar, mas é interessante, né? O Silvio, ele, mesmo com essa situação, sempre que podia, ele botava o Carlos Imperial em alguma coisa. Tanto que ele foi jurado do Troféu Imprensa há muito tempo. Carlos Imperial. E o Carlos Imperial, ele tem uma coisa a ver também com a história da TVS, com o nascimento dela, porque quando havia o processo de concorrência, né, quando estava esse processo licitatório rodando, você tinha muita gente criticando o Silvio Santos, dizendo que não tem o canal, que não sei o quê, dadadá. E o Carlos Imperial, ele escreve um artigo para a revista Amiga, que ele colaborava para a revista Amiga, defendendo o Silvio Santos. E dizendo por que ele tinha que ter um canal. E ele dizia, enfim, em outras palavras, né? Ele dizia que a classe artística ansiava por isso, porque o Silvio Santos era um dos únicos que pagava em dia os profissionais de televisão. Então, que no momento em que as emissoras estavam com muita dificuldade, e não precisa ir muito longe para saber disso, né, quando se analisa como é que estava, né, o mercado naquela época, naquele momento de dificuldade, você tem uma pessoa como o Silvio que pagava em dia. Eu, inclusive, coloco uma história dessa no livro que eu escrevi sobre o Blota Júnior. O Blota estava na Record, meados da década de 70, com 9 meses de salário atrasado. Já estava começando a ver se ia ter que pegar empréstimo, vender patrimônio. E daí, um dia, ele vai no banco puxar um extrato. E daí, quando ele puxa o extrato, ele quase cai duro no chão. Porque ele viu uma bolada de dinheiro. E era o Silvio. O Silvio tinha comprado metade da Record, tinha pouco tempo. E ele pagou todos os salários atrasados de uma vez. E aí, quando ele viu aquilo, ele nem acreditou. Né? Então, isso era algo que não tinha tanto assim no mercado na época, e o Carlos Imperial fez esse artigo defendendo o Silvio Santos, e eu tenho a impressão de que o Silvio tenha ficado muito grato ao Carlos Imperial. Né? O Silvio tem esse sentimento de gratidão muito grande. Talvez a pessoa que isso seja mais claro, mais evidente, seja o Manuel de Nóbrega, não é? Todas as oportunidades que ele tem de reverenciar o Manuel, ele faz. Então, ele tem esse sentimento de gratidão também pelo Silvio, com certeza, né? Pelo Carlos Imperial, com certeza, o Silvio Santos. Tem uma história que até o próprio filho do Flávio Cavalcante conta, que até você citou aqui, que é o programa Instante Maestro, que era produzido, né, pelo Silvio, tinha um contrato, era exibido na TBS do Rio. O Silvio chegou para o Flávio e falou: olha, eu não tenho condições de bancar o programa, né? Eu não tenho mais condições e tal. Aí o Flávio falou: então vamos quebrar o contrato. O Silvio falou: eu não quebro o contrato, eu vou te pagar o contrato. Eu sei que você não vai estar no ar, mas eu pago o contrato na íntegra, eu não vou quebrar. Então o Silvio ele tirou o Flávio, porque não tinha condições de bancar a produção, mas bancou o contrato do Flávio até o fim, mesmo ele em casa, né? Então isso é ser Silvio Santos, né? O que sempre falam, né? Ele sempre honrou, né? Com a palavra e com o pagamento. Exatamente. Tem outras histórias, por exemplo, a equipe que produziu o primeiro e único filme da Estúdio Silvio Santos, né, que é o Ninguém Segura Essas Mulheres, depois chegaram a contratar para fazer um outro filme, e esse filme nunca foi lançado, mas era aquilo, tinha um contrato em vigor,
E ele também não quebrou. Ele não produziu o filme, mas mesmo assim ele manteve o contrato e manteve pagando. Ele tem histórias assim mesmo, né? O Silvio, ele tem essa questão da palavra, que é muito importante, e é isso, como ele já disse no programa de televisão, né? A palavra é a lei. E é assim que as grandes coisas são feitas, né? Os grandes negócios, os grandes tratos, eles são de palavra. A Marília Gabriela mesmo chegou a fazer um contrato verbal com o Silvio Santos, né? Numa das temporadas que ela teve no SBT, ela disse, ela acertou de boca o Silvio Santos. E não tinha multa, não tinha prazo. Aí vamos ficar aqui até que achar que deve. Até achar que deve. Ah, tá bom. Se você quiser ficar, fica. Ah, tá bom. Um dia eu não quero. Tá bom. Então tá tudo certo. É impressionante. É impressionante. É uma pessoa diferenciada. Né? E as pessoas que trabalham com ele, que estão próximas dele há muito tempo, demonstram realmente uma grande lealdade. Até recentemente, eu tive a oportunidade de palestrar para os funcionários do SBT aqui no Rio, contando essa história que eu contei para vocês. Então, eu contei a história do Silvio Santos para os empregados do Silvio Santos no Rio. E a gente percebe muito esse clima, né? Esse clima que é mais do que da relação patrão-empregado. E também não é necessariamente veneração, mas é um respeito, uma admiração muito grande, e também pelo fato, né, que a despeito de qualquer controvérsia, qualquer coisa que é natural numa figura tão popular assim, o fato é que é o maior nome da televisão brasileira. Indiscutivelmente. Não tem ninguém com, e eu defendo a tese, inclusive, que é o maior apresentador da televisão mundial. Eu defendo essa tese com números. Né? Você pega números e números e números e números e não tem ninguém que bata. No mundo inteiro. E olha que eu pesquiso esse troço faz tempo. E não tem ninguém com tanto tempo no ar de forma contínua, mesmo com reprise, com tanta variedade de quadros, e que tenha pego um programa de televisão e transformado numa rede nacional do tamanho do SBT. Tem gente que lembra da Oprah, mas a Oprah tem um canal por assinatura. Você montar uma rede de televisão aberta nas condições que o Silvio montou, e também contra uma televisão como a Globo, que é uma das maiores do mundo, não é qualquer coisa, né, Fábio? E você fala, tem grandes nomes de apresentadores mundiais, a gente pode colocar como Bob Barker, que apresentava o The Price is Right, que até o Silvio, né, adorava, né? Ele assume que ele adorava o Bob Barker, o Dom Francisco, né? O Sábado Gigante, que você sempre cita nas nossas conversas, que foi um grande apresentador. Tem muitos vídeos no YouTube, você vê como ele apresentava muito bem, como era um programa. Como é o programa Caminhão, é isso? Programa Container. Isso, Na verdade, cada lugar tem um nome. Aqui chamam Container, na Argentina chamam de programa ônibus, no México chamam de programa Concepto Ferrocarril, porque são os vagõezinhos do trem, e aqui chamam de Container, né? Na Europa também chamam de Container, Contenitore, Contenedor. Eu confundi, falam que era programa ônibus, né? Que é um programa ônibus, só com vários quadros e com muita variedade. É grandão e cabe tudo. Né? Por isso que é o ônibus, é grandão e cabe tudo. E agora, você pode procurar, claro, eu concordo com o Fernando desse ponto de várias críticas e tudo mais que muitas pessoas têm, enfim. Quem foi o animador que colocou uma emissora no ar de forma pirata? Foi o Silvio. O SBT entrou no ar de uma forma pirata, né? Por 15 minutos, o SBT, 15, 20 minutos, não sei o tempo exato, mas o SBT entrou de forma pirata, né, no ar, e transmitiu o próprio nascimento, a própria assinatura da concessão. Então, ninguém nunca fez isso no mundo até hoje, né? Estreias temos, claro, mas você filmar a própria assinatura, né, não tem... E entrar pirata ao vivo de um prédio público. Porque ele entrou do Ministério das Comunicações. Ele entrou pirata dentro do auditório do Ministério das Comunicações. Isso é brincadeira. Isso aí, olha... Não, isso é sensacional. E tem um vídeo, né? Já tem da concessão, do discurso do Silvio. Vale a pena ver. Bom, também vale a pena ver, eu vou colocar aqui novamente, o livro que estava faltando, que era esse daqui, do
Blota Júnior. Vamos lá, vamos colocar aqui. Entrou? Aí? Entrou, né? Entrou, obrigado. Aqui, ó. Blota Júnior, A Elegância no Ar, que é um grande livro do Fernando Morgado sobre um grande apresentador, um grande locutor, mestre de cerimônias, né? Ele tinha uma elegância mesmo, que não tem como não colocar no título do livro a elegância. Como ele transmitia o show do dia 7, os festivais da Record e tantos outros programas, até num especial que tem ali com a família Trapo, que o Ronald Golias brinca muito com ele, sempre elegante. Ele fez um programa no SBT, Gente que Brilha, que era um Esta é a Sua Vida, vamos colocar assim, né? Naquele estilo de contar a vida da pessoa, homenagear a pessoa. O Blota Júnior foi incrível na arte de apresentação. E também, claro, Silvio Santos, a trajetória do mito, e Comunicadores S.A. Então, são esses livros para você que também está aí em quarentena e ainda não leu, por favor, compre e leia, porque vale a pena. É do Fernando Morgado, então tem credibilidade todos esses livros que a gente colocou aqui. Bom, Morgado, eu queria te agradecer por esse tempo, mais de 1 hora de vídeo aqui comigo. Muito obrigado, eu espero receber você aqui novamente no arquivo para falar do SBT e de outros assuntos que a gente gosta muito, que a gente fica aqui falando pessoalmente também, a gente gosta de relembrar. E queria muito te agradecer pela confiança, por emprestar o seu horário aqui para esse canal. Muito obrigado. Olha, o agradecimento é todo meu. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. E parabéns por você não só recuperar os vídeos e a história da televisão, mas você vai além. Você também traz o contexto disso tudo, através dessas lives, através das conversas que você mantém, dos conteúdos que você divulga, tanto através dos vídeos, mas também dos seus escritos também, dos seus artigos no TV História, enfim. Você não cuida só da preservação da memória, mas de contar essa história e de juntar os pedaços, né? Porque essa história está dispersa, essa história está perdida por aí. E esse é o grande desafio nosso, né? Juntar os pedaços e recriar os contextos, que as pessoas possam entender, as pessoas possam compreender e assim pensar melhor a história da televisão, porque pensar a história da televisão é também pensar a história da nossa sociedade. A televisão é espelho e janela da sociedade. Estudar televisão é estudar política, é estudar economia, é estudar cultura, é estudar tudo. E você ajuda muito nesse sentido. Obrigado pelo espaço, a honra é toda minha e conta comigo sempre. Muito obrigado. É uma honra falar com um professor e jornalista que sabe tudo. Vocês não precisam falar nada, né? Se o canal ganha credibilidade, ganha porque tem você, Morgado, aqui pela terceira vez e eu fico muito contente com isso. Bom, obrigado pelo sempre trabalho. agradecendo. E, por favor, pessoal, dê uma olhada nesses 3 livros. Você que estuda a história da televisão, principalmente você que está aí indo para a faculdade, vai fazer a faculdade ou está na faculdade, leia esses 3 livros. É fundamental para você entender essa base da televisão e principalmente de grandes comunicadores que fizeram e fazem a história da televisão. Bom, agradecer a você que ficou aqui até agora com a gente. Muito obrigado. Fiquem de olho aí no arquivo que em breve voltaremos com novas novidades, novas lives, painéis aqui. Pessoal, muito obrigado. Morgado, valeu mesmo e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.